Fala aí, pessoal do YouTube, tudo bem? Boa noite, sejam bem-vindos a mais uma análise da noite do Bitcoin e também análise das altcoins que vocês pediram no vídeo da manhã. Muito prazer, eu sou o Lobo Cripto e se você ainda não é inscrito no canal, te convido a se inscrever, pois todos os dias eu posto vídeo de análise aqui. Vamos começar então primeiro com as altcoins que vocês pediram e depois eu vou para o Bitcoin, tá certo? Só deixa eu desativar aqui um sistema que eu uso de bars. Vamos lá para ficar nas cores padrões. E começamos com a ApeCoin. O mercado no geral hoje corrigiu, com exceção de algumas que eu vou mostrar aqui, mas no geral corrigiu. Então a ApeCoin não foi diferente, né? A ApeCoin está sendo negociada agora a 6,49 e o problema aqui, ó, está perdendo as médias móveis de 200 e 233 neste momento. E a gente sabe que quando isso acontece, perdeu as médias móveis de 200 e 233, vem uma queda mais acentuada. E se fechar esse candle, que ainda faltam 45 minutos, abaixo, mau sinal, tá? Mas por enquanto vamos ver até onde ela corrigiu. Então, do fundo até o topo, traçando a Fibonacci, ela já ultrapassou a região de 0,382 e está indo na direção de 0,5 de Fibonacci, que está em torno de 6,37. Até aqui, ao meu ver, é aceitável, tá? Uma região que a gente percebe que ela formou um canal aqui que compreende essa região aqui que ela deixou até uma agulhada, em torno de 6,37, até a sua resistência principal em 7,19, que inclusive ela tentou romper aqui várias vezes e não conseguiu, tá? Então até 6,37 está ok. Pode vir abaixo em 0,618? Pode, mas eu não acho que fica um padrão legal, pois estará fazendo um fundo mais baixo do que ela já fez aqui anteriormente, tá? E ficaria em torno de 6,16, com probabilidade de buscar o suporte do 6,01. Então, ou seja, uma queda muito mais forte aqui, caso venha nessa região, né? Mas é possível sim, tá? Mas ao meu ver, 0,5 para uma tendência forte, como a ApeCoin estava, é o máximo que ela pode corrigir. Abaixo disso, já está demonstrando fraqueza, inclusive porque não conseguiu romper a resistência principal do 7,19. Vamos para o gráfico de 4 horas para ver como está o padrão aqui de candles. Ó, 4 horas indicando aqui, se fechar dessa forma, mais queda nas próximas horas. Estamos aqui num ponto determinante, que é essa região aqui, olha só, que eu apontei, né? Então, estamos entrando aqui numa zona de risco. Perdendo os 6,33, pode esperar ela aqui 6,01 no mínimo, tá? Vamos por fim para o gráfico diário. O gráfico diário da ApeCoin ainda está num padrão otimista, tá? Apesar da queda toda. Não gosto dessas agulhadas aqui para cima, na resistência do 7,19, demonstrando fraqueza do movimento comprador. Porém, com toda essa queda, já está indo para o quinto dia, aqui praticamente que ela não consegue subir, e caindo um pouquinho, não conseguiu ultrapassar aí no fundo deste grande candle aqui que impulsionou o movimento, que é o candle do dia 27 de julho. Então, até a metade desse candle aqui na região de 6,32, ainda estaria aceitável uma correção pensando em gráfico diário, tá? Porque se a gente olhar aqui, ó, ela fez um topo, fez um fundo mais alto que os anteriores. E aí ela formou um novo topo e agora não pode fazer um fundo mais baixo que o anterior, tá? Então por isso que eu também havia falado do limite do 601, que ainda não estará fazendo um fundo mais baixo do que o anterior no gráfico diário. Vamos para a próxima, que é a CHZ. CHZ hoje está bonita, hein? Vamos lá, gráfico de 1 hora. CHZ está sendo negociada agora a 0,1460. Anteriormente estava aqui num canal de baixa, né? Podemos até ajustar o traçado. E rompeu aqui, ó, hoje, às 9 horas da manhã, com um grande candle, com grande volume comprador. Movimento sensacional de força, está bem acima das médias móveis de 200 e 233 aqui no gráfico de 1 hora. Tá um padrão aqui de continuidade de alta. Vou colocar no gráfico de 4 horas, porque eu quero apontar algo.
A projeção que eu vinha fazendo em algumas altcoins, a CHZ cumpriu a risca, né? Quando eu traço aqui a extensão de Fibonacci baseado em tendência, eu pego do fundo principal do movimento até o topo que havia feito anteriormente e até o último fundo, e eu jogo aqui. E aí, vocês que estão acostumados a ver essa projeção aqui no canal, eu sempre falo, o alvo está aqui, ó, em 1,618 de Fibonacci. E olha só, CHZ, o alvo estava em 0,1414 e agora ela está em 0,1456. O que isso significa? Que ela já está numa tendência de alta no gráfico diário, inclusive, tá? Eu estou no gráfico de 4 horas, mas essa onda aqui, ela está numa tendência de alta no gráfico diário já, que rompeu 1,618. Então, se ela conseguir ficar acima do 0,1414, o próximo alvo que nós temos dela está aqui em cima, em 2,618 de Fibonacci, que é 0,1684, tá? Agora, caso ela perca força, ela pode muito bem fazer aqui um padrão que eu posso desenhar da seguinte forma. Padrão de pullback, ó. Esse padrão aqui, ó, para continuar a sua subida. E com isso, retestaria a resistência que ela rompeu aqui do 0,1314, que agora se torna um suporte. Então, o ideal é que ela fique acima do 0,1414, mas caso ela perca força, sabemos que aqui será uma região importante, que foi o rompimento que ela passou direto, ó. Rompeu a resistência e não retestou até agora do 0,1314, tá? Mas o padrão aqui de alta aí, forte, inclusive, das Chiles. Vamos, por fim, para o gráfico diário. No gráfico diário, demonstra claramente aqui, né, o candle que ela está fazendo hoje, com grande volume comprador, bem acima da média, demonstrando muita força compradora, ultrapassando, inclusive, todos os topos anteriores, né, de fundo. E para a gente acreditar mesmo uma tendência mais forte, ó, chegando aqui em cima em 0,1984 seria o ideal. Pois aqui no gráfico diário, esses topos anteriores ela já rompeu, e aí fazendo um topo mais alto que isso, aí sim um movimento muito mais forte, inclusive acima das médias móveis de 200 e 233 já no gráfico diário. É uma das primeiras que eu estou vendo aqui perto dessa média, tá? Sensacional o padrão das Chiles. E aí não precisa nem falar, né? A indicação aqui para os próximos dias, continuidade de alta, com esse grande volume aqui comprador, não tem outra alternativa senão continuar a alta, talvez pode ficar lateral, tá? Mas por um dia, no máximo, para continuar a sua subida, pois como ela está esticada, então aquela correçãozinha que eu falei de fazer um pullback aqui, um movimento meio que lateral, que nem ela já está descendo um pouquinho, para fazer o pullback e continuar subindo. Vamos para a próxima, que é a Gala. Gala Games também está bem forte, né? Vou colocar no gráfico de 1 hora. Está sendo negociada agora a 0,6259. Muito perto, mas muito perto de romper a resistência principal do 0,6304. Aqui a gente percebe a importância, pois a última vez que ela esteve acima, quando perdeu, foi a queda maior que a Gala Games teve. Aqui para trás tem os traçados anteriores que eu fiz, quando era o rompimento da linha de tendência de baixa do gráfico diário, que ela já rompeu faz tempo. E vem fazendo um movimento aqui bem forte, com grande volume comprador, está bem bonita. Para consagrar esse movimento aqui, precisa de qualquer forma romper o 0,6304 e andar acima, eu já estaria satisfeito. Pois há o risco aqui no gráfico de 1 hora, caso ela não consiga romper, ela fazer um topo duplo nessa região e vir mais abaixo, tá? Mas vamos considerar que ela seja rejeitada e vamos traçar a Fibonacci aqui para ver quais são os pontos chaves. Então, pegando do fundo do movimento até o topo, o ideal, ao meu ver, que ela corrija até 0,382, caso ela não consiga romper aqui a resistência, tá? Como ela está forte, pode ser que passe direto. Mas caso seja rejeitada, 0,382, que está aqui no preço do 0,5839. Sem contar que aqui abaixo nós temos o suporte do 0,5790. Então, para mim, o limite é aqui da Gala, tá? Para a gente acreditar numa continuidade de alta, visto que ela está bem forte.
Qualquer coisa para baixo disso não vejo com bons olhos, mesmo porque o fundo anterior que ela fez está aqui em 0,05555, tá? Então não pode fazer um fundo mais baixo que o anterior, pois senão entra numa tendência de baixa aqui, com um grande topo duplo no gráfico de 1 hora, que traria ela muito mais abaixo, tá? Vamos para o gráfico de 4 horas para ver os candles. Ó, o candle de 4 horas, que vai fechar às 21 horas, está bem otimista. Padrãozinho aqui, ó, subindo forte. Então, tem tudo aí para romper. Vamos ver, né? Só foi eu falar, começou a cair o candle, olha só. Mas, enfim, está um padrão bonito aqui de continuidade de alta, visto que rompeu aqui, ó, com volume comprador acima da média. Fez um volume vendedor muito acima da média, muito acima do anterior, que não conseguiu trazer o preço dela para baixo, demonstrando isso a força compradora, tá? E rompeu os topos anteriores aqui em torno do 0,6096. Então, tudo para continuar a alta a Gala tem, tá? Vamos para o gráfico diário. No gráfico diário também padrão sensacional, né? Já 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dias consecutivos de alta para Gala Games. E aqui é o determinante, né? Para chegar na próxima resistência acima do 0,6783. Aqui definirá um movimento de alta mais forte para a Gala, porque temos o topo aqui deixado no dia 26 de junho, que inclusive originou a queda mais forte dela, né? Conseguiu romper aqui o 0,6783 e depois perdeu, trazendo a queda mais forte. Mas o padrão aqui, sensacional. Deixa eu puxar a extensão de Fibonacci dela no gráfico de 4 horas, só para a gente ter uma ideia do alvo. Vou colocar aqui do fundo do movimento até o topo anterior e o último fundo. A projeção dela, ó, é 0,7404 aqui em 1,618 de Fibonacci, tá? Então a projeção deste movimento da Gala é pelo menos até aqui. Vamos sair dessa daqui e vamos para a próxima, que é a Matic. Muitos pedidos aí da Matic. Matic que está corrigindo também, né? Vamos lá, Matic, gráfico de 1 hora. Matic, numa hora, está corrigindo bastante também, ó, brigando nas médias móveis de 200 e 233, que está aqui na região do 0,8833. Considerando o movimento total da Matic, eu traço a Fibonacci aqui, do fundo até o topo, e ela está corrigindo agora perto de 0,5. E aqui eu também tenho minhas considerações. Para mim, o movimento da Matic é até aqui 0,5, que está em 0,8725 do seu preço. Qualquer coisa abaixo, mau sinal. Eu vou explicar por quê. Temos aí uma formação de um topo duplo e, além disso, estará perdendo as médias móveis de 200 e 233, tá? Então, não seria um bom sinal ela corrigir, por exemplo, em 0,618, que está em 0,8360, pois estaria fazendo um fundo mais baixo que o anterior aqui, ó. Então, se quiser continuar acreditando numa pernada de alta forte da Matic, é no máximo 0,5 de Fibonacci. E aí vamos para o gráfico de 4 horas, que eu quero falar sobre o topo duplo. Olha só. Por duas vezes, né? Aqui por volta do dia 18 de julho e depois aqui, ó, no dia 28 de julho, no dia 30 também. Posso nem considerar esse topo anterior, só considerar aqui, ó, do dia 28 do dia 30, chegou aqui na região do 0,9558, rompeu um pouco para cima e veio cair. Então aqui pode configurar um topo duplo, mas para configurar esse topo duplo, tem que perder aqui essa região do 0,8050. Perdendo essa região, teremos formado o topo duplo, apesar que eu não estou acreditando tanto pela falta de volume em topo, tá? Tem volumes para baixo aqui muito mais forte, porém o gráfico está desenhando e não vai me deixar mentir aqui, né? Está fazendo aqui um desenho de um topo duplo, então eu tenho que pensar nessa probabilidade no mínimo. Então, para configurar, teria que perder o 0,8050 e aí nós teremos uma projeção que fica mais ou menos assim, ó. Do topo até a base do movimento,
E jogando na perda, poderemos ter a Matic a 0,6396, 0,6364, por aí nessa região, que foi justamente o início aqui do movimento mais forte dela. Então, atente-se a isso, por isso que eu tenho operações nela que, perdendo as médias lá numa hora, eu já estou pensando em realizar e sair fora esperando para ver o que vai acontecer, tá? Mas por enquanto, até o momento, tudo certo. Por fim, gráfico de um dia, assim como a Ipcoin, apesar do candle estar um pouco mais feio do que da Ipcoin, ela não conseguiu ainda perder o fundo aqui do 0,8437, que foi o candle aqui do dia 28 de julho, um candle aqui de impulsão. Então, por mais que já está no terceiro dia consecutivo de queda, mesmo com volume que não é nem considerável, né? Então, ou seja, com pouco volume, não está conseguindo trazer o preço dela tão para baixo assim. Então, até agora, um bom sinal no gráfico diário para a gente acreditar apenas uma correção e uma nova tentativa aqui de romper o 0,9558 e ficar andando acima do topo que ela deixou aqui de 1,01. Então, aqui ficou feio essa rejeição aqui dela, né? Então, por isso que perdeu a força, o movimento está corrigindo. Vamos para a última antes do Bitcoin, que é a Optimism. Vamos ver se a Optimism está otimista mesmo ou não. Vamos lá, gráfico de uma hora. Está sendo negociado agora a 1,458. Fez uma correção aqui de 100% do movimento da última pernada, porém, considerando o movimento total dela, eu vou traçar a Fibonacci, do fundo até o topo, a OP está corrigindo abaixo de 0,382, indo na direção de 0,5, que está aqui em torno de 1,395. Da mesma forma, até aqui para mim, normal, tá? Caso venha para baixo, no caso da OP, ainda temos uma chance, porque no caso dela, as médias móveis estão aqui em torno da região de 0,618 de Fibonacci. Então, poderia ser aceitável, pois chegando em 0,618 no preço de 1,252, ela não estaria ainda perdendo as médias móveis. Então, pode ter uma correção mais forte, sim. Gráfico de uma hora, não há nenhum indicador aqui de reversão de tendência, né? Continua aqui um padrão de queda. Gráfico de 4 horas, mesma coisa, continuidade de queda. Inclusive, vai ficar um pouco mais acelerado se perder o fundo aqui do 1,420, tá? Que ela deixou uma pequena agulhada aqui. Então, estamos diante de uma região importante dela, sim. Aqui seria para segurar nessa região de 1,420 e voltar a subir. Se isso acontecer, um bom sinal, e ela vai em direção ao topo que ela deixou, né? Em 1,969. Caso perca, vai chegar naquelas metas que eu apontei, mas aqui no gráfico de 4 horas a gente percebe a força que ela teve nos últimos dias, né? Uma boa subida aqui, movimento bonito até agora, não fez a questão do topo duplo, nada disso, então movimento aqui limpo da OP, está um padrão bem bonito de continuidade de alta, tá? Está fazendo apenas a correção mesmo, ao meu ver. Por fim, gráfico diário. Gráfico diário começa a ficar perigoso, tá vendo? O fundo aqui do candle do dia 29 de julho, que foi um candle comprador com grande volume. Então, o ideal é que não perca aqui ó, a região de 1,411, tá? Porque está sem volume e mesmo assim está conseguindo trazer o preço de volta para o fundo aqui, para o fundo desse candle. Então, se esse candle teve um grande volume comprador aqui, tem muita gente que vai querer defender nessa região de 1,411. Então, batendo aqui, voltando a subir, sensacional. Mas ainda continua num padrão bonito, mesmo no gráfico diário. O que dá a entender é o pullback, né? Que está fazendo uma correção para fazer esse padrão aqui, ó. E continuar o seu ciclo de alta. É assim que eu acredito até o momento. E agora vamos para o Bitcoin. Bitcoin está sendo negociado agora a 23.035 dólares. Gráfico de uma hora. Gráfico de uma hora, Bitcoin está se segurando aqui no suporte das médias móveis de 200 e 233. Até aqui, como falei, desde sexta eu venho falando
para mim o movimento está certo de correção, sem problema nenhum. Bitcoin vem demonstrando força em vários momentos, durante o fim de semana, inclusive, que eu achei que seria a correção, acabou surpreendendo aí, rompendo o topo anterior e tudo mais. E vamos traçar a Fibonacci aqui deste movimento, só para ver até onde corrigiu. Então, pegando do fundo até o topo, Bitcoin corrigiu um pouco para baixo de 0,382. E da mesma forma, eu repito, até 0,5 para mim, eu estou dentro, que está aqui na casa de 22.700, tá? Temos agulhadas para baixo, então o stop ideal um pouco para baixo, ou seja, resumindo, eu estou dentro deste movimento até 22.500. Perdeu aqui, na minha opinião, mais queda. Bitcoin pode muito bem buscar o fundo novamente do movimento, que está em torno de 20.378 dólares, porque voltou a andar dentro do canal que ele persegue há um bom tempo, né? Então, para mim, até 22.500 é a correção ideal. Abaixo disso, mau sinal, muito mais queda. Até agora, segurando bem aqui, ó, como serve de suporte as médias móveis, ó, dá agulhada aqui, segura, aí sobe, aí volta um pouquinho, mas está acima, para mim está bom. Gráfico de 4 horas, até o momento nenhum padrão de reversão, ou seja, possível sim uma correção, lá até onde eu falei em torno de 22.700, tá? Então é bem possível, inclusive eu venho batendo nessa região porque aqui, ó, no candle do dia 28, teve um grande volume comprador, o que significa que nessa região que ele deu agulhada em torno de 22.600, há um grande interesse de compra, então que impulsionou ele bem rápido aqui para cima, com grande volume inclusive. Então, para mim, não é razoável perder esses 22.600, pois cadê o volume comprador aqui? Cadê as pessoas que compraram aqui e vão defender a posição? Será que já realizaram aqui em cima? Que no gráfico de 4 horas fez um engolfo de baixa, né? No candle do dia 30 às 13 horas, que fechou às 17, fez um engolfo de baixa aqui, ó. Então, será que esse pessoal que comprou aqui já vendeu aqui, por isso não vai ter força? Então, é essa a minha pergunta, e é a pergunta que vale $1 milhão, né? Porque se a gente soubesse responder de forma fácil, era simples, né? Era comprar aqui, esperar ir para a lua e tá tudo certo, mas a realidade do mercado não é essa, tá? Então, a gente fica tentando interpretar o movimento para ter pelo menos as probabilidades certas de onde são os pontos importantes ou não. Então, para mim, ponto importante é até aqui, ó, 22.600, perdendo os 22.500, pois está sujeito a agulhada, né? Já não vejo com bom sinal, tá bom? Por fim, gráfico diário. Aqui entra na mesma situação, olha, é o 4º dia consecutivo de queda, porém não conseguiu fazer um fundo mais baixo do que o candle do dia 28, que é justamente o ponto que eu estava falando. Veio 4 dias seguidos, um inclusive com volume acima da média de queda, né? E não consegue trazer o preço para baixo. Ou seja, essa região aqui deste fundo, deste pavio, de 22.600 dólares, é muito forte, tá? Então, o que a gente espera aqui nesse padrão, um movimento talvez lateral para amanhã, tentando recuperar, e logo mais, caso isso aconteça, uma recuperação mais forte para buscar o topo do movimento novamente. Esse é o movimento que eu espero, pois até agora ainda está um padrão apenas de correção. Por fim, só mostrando aqui o gráfico semanal e também o mensal. Eu falei no vídeo da manhã, mas para quem não viu, gráfico semanal. Bitcoin ele fechou ontem às 21 horas, o gráfico semanal, acima das médias móveis de 200 e 233. Até agora, serviu como suporte. Olha só, deu uma agulhada aqui, segurou bem em cima da média móvel, que está em torno de 22.800 dólares, tá? Então, enquanto estiver acima, e se fechar principalmente domingo que vem, acima das médias móveis, um bom sinal. Pois a gente vê os movimentos anteriores de queda, e ele começa a se recuperar justamente, ó, aqui no caso de 2020, justamente quando ele começa a fechar acima das médias móveis de 200 e 233. E aí vem a pernada forte de alta. E é isso que eu estou esperando para o Bitcoin. Por isso,
que eu falei sobre as regiões que eu vejo como importante, pois perdendo determinadas regiões, pode muito bem vir retestar a média móvel de 233, que está aqui em torno de 20.700 dólares, tá? Por fim, o gráfico mensal fechou ontem também, né? Gráfico mensal, depois de 1, 2, 3 meses consecutivos em queda, foi o primeiro que fechou positivo. Então aqui, para a gente pensar em formação de um padrão de reversão, o ideal é que essa semana feche pelo menos aqui acima de 27.800 dólares, tá? Se a gente for pensar no gráfico mensal e formar aqui um padrão de reversão. Eu falei semana, não, é mês, né? Então, se dia 1º de setembro estivermos aqui acima de 27.800, sensacional. Se estiver acima dos 31 mil dólares, melhor ainda, claro. E aqui o alvo é 29 mil dólares, pois saímos aqui da região de 0,786 de Fibonacci e aqui em 29 mil dólares está a região de 0,618 de Fibonacci. E aqui é determinante. Conseguindo ficar acima de 0,618 de Fibonacci, indica alta, tá? Então seria a reversão já concretizada no mês de setembro. Mas ainda faltam 30 dias para isso. Então vamos ficar acompanhando, tá certo? Por hoje é isso, espero que você tenha gostado. Desejo a todos uma excelente noite e nos vemos amanhã nos vídeos. Um abraço.